Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pega aí a sua Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler o Salmo de número 136, para a glória do Senhor. Salmos de número 136. Louvado seja o Senhor que fez esse dia, por Ele nós estamos aqui nessa noite. Amém? Amém. Salmo de número 136 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre eles fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e aos seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Coloca aí a Bíblia no seu lugar, vamos orar e vamos entoar ao Senhor a adoração, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, reunidos, Pai, para te adorar, para te servir, para bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é Deus. Pai, a tua palavra nos fala aqui nessa noite, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ainda, Pai, que o nosso dia não esteja, Pai, sendo aquele melhor dia, ainda que a circunstância muitas vezes, Pai, venha em desencontro às nossas expectativas, a tua palavra diz que a sua misericórdia dura para sempre. Ainda, ó Deus, que qualquer circunstância venha, ó Deus, nos abalar, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós estamos aqui reunidos no seu nome,
E queremos, Pai, com a sua igreja, os seus filhos, Pai, a igreja viva do Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Receba, Pai, aqui, ó Deus, desta casa de oração, toda, Senhor, adoração dos teus filhos, Deus, que vieram aqui, estão aqui conosco, daqueles que não poderão vir, seja com eles ali na casa onde eles estiverem agora, no trabalho, nas escolas, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece a vida de cada um. Aquele, Pai, que com o coração endurecido, não quer congregar, não quer cultuar, não quer mais compromisso com o Senhor. Nós pedimos, Pai, Espírito Santo de Deus, visita esse coração, ó Deus, e converta, Pai, para que ele possa, Senhor, se arrepender, ó Deus, e voltar ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, na tua palavra, diz que a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós queremos aqui entregar, ó Deus, toda a governança dessa cidade, Pai, todas as lideranças constituídas, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos cada bairro da cidade de Pirapora. Senhor, toma nas tuas mãos cada morador, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita os hospitais, ó Deus, cada leito agora neste momento. Visita, Senhor, as penitenciárias, os abrigos, Pai, e visita, Senhor, os corações de cada um dos funcionários, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, Pai, das lideranças, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, Pai, todo o corpo empresariado dessa cidade. Por isso, Pai, nós clamamos aqui ao Senhor, que nós possamos ver essa cidade, Pai, convertida ao Senhor Jesus, porque essa nação, esse Brasil, esse estado, Pai, esta cidade, ela é do Senhor. E nós aqui, ó Deus, clamamos ao Senhor por isso, porque nós cremos que só o Senhor é Deus e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Receba, Pai, a nossa adoração aqui nessa noite. Deus, receba a nossa oração. Venha de encontro em cada necessidade. Pai, venha de encontro em cada circunstância. Fortalece, ó Deus, aquele que está abatido. Fortalece, Senhor, aquele que está desanimado. Anima, Senhor, aquele que está triste. Ó Deus, dá alegria, Senhor, aquele que muitas vezes se encontra, ó Deus, contristado, Senhor. Pai, renova as forças daquele que está fraco. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada um aqui, ó Deus, a liderança dessa congregação, dessa igreja. Pai, cada membro, cada visitante. Visita, Senhor, cada anfitrião, cada morador ali, ó Deus, dos grupos de crescimento ali nas casas, seja do pastor José Neves, seja ali do irmão Ronaldo. Pai, que o Senhor venha, Pai, trazer, ó Deus, a cada dia a direção da tua palavra para cumprimento do seu ID. Pai, o Senhor está nas portas aí, ó Deus, por isso nós pedimos aqui nessa noite, ó Deus, sustenta e levanta a sua igreja, posiciona, Senhor, os teus filhos, os escolhidos do Senhor, porque o Senhor está voltando e levará, ó Pai, uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja, Senhor, adornada, uma igreja que se prepara para poder ir de encontro ao Senhor. Pai, perdoa, Senhor, falhas, pecados, erros, ó Deus, conserta, Pai, ó Deus, todo o seu povo, ó Deus, que muitas vezes tem errado, está errando. Pai, nós clamamos pela sua misericórdia, Senhor. A tua palavra diz que a sua graça, Pai, é que nos basta. Por isso, Deus, nós queremos viver nessa direção, sustentados, Senhor, pelo seu amor, um amor incondicional, que não faz acepção de pessoas, um amor, ó Deus, que nos cobre, Pai, que nos tira, Senhor, todo desânimo, toda tristeza, e nos dá a alegria de viver, ó Deus, uma vida plena no teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Toma a direção desse culto aqui nessa noite, receba a nossa adoração, os louvores que aqui entoaremos, Pai, que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra, Pai, que aos nossos corações venha de encontro, Pai, não ao que queremos, mas o que precisamos da parte do Senhor. Usa, Senhor, com poder e graça, o pregador aqui dessa noite, Pai, e abençoa, Senhor, cada um que veio, cada um que está, cada um que faz parte, Senhor, dessa congregação. Pai do Senhor, ó Deus, os vizinhos que nos ouvem agora nessa noite, sejam alcançados, Pai, pela sua misericórdia, que dura para sempre. Por isso, Pai, que nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e somos gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu favor, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e
por mais ainda que o Senhor fará. Grandes coisas tem feito o Senhor. Por isso, Pai, nós estamos alegres. Por isso, Pai, nessa noite, receba, Senhor, adoração. Receba, Senhor, Deus, toda adoração a todos os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Assim te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Saia do seu lugar, cumprimenta aí o seu irmão que está aí nessa noite. Fala com ele, meu irmão, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. É bom ver você aqui nessa noite. Saia aí do seu lugar, cumprimente ele. Um homem abraça outro homem, uma mulher abraça outra mulher. Diga para ele que bom que você veio, que bom que você pratica essa noite. Amém, querido? Você pode ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui para adorar ao Senhor. Amém, querido? Você veio aqui para adorar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos adorar ao Senhor nessa noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, vocês, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para exaltar conforme. E aí, eu te louvarei conforme a tua justiça, cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver, cantarei
declarar essa verdade. Amém? Vamos estar orando por ela, igreja, levando a sua voz e vamos clamar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aqui apresentamos, Deus, a vida da tua filha, da tua serva, Pai, a pastora Senira, Senhor, aquela que o Senhor, ó Deus, preparou aqui para esta terra, para esta congregação, ó Deus, essa mulher de fé, ó Deus, Pai, levanta ela, Pai, neste momento, dá alegria, dá ânimo, Pai, e nós clamamos ao Senhor, ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha de encontro em cada necessidade. Visita ela no coração, Senhor, e traz alegria, traz renovo, traz ânimo, Pai, dá cada dia mais, ó Deus, força de vida, saúde, Pai, longanimidade, que ela possa ver, ó Pai, todas as promessas do Senhor, ó Pai, ó Deus, através da vida dela e da vida dela se cumprindo, e toda a igreja, Senhor, que faz parte junto com ela, nós pedimos, Senhor, agora não somente para ela, mas para cada um que está aqui nessa noite. Fortaleça, Pai, e aviva, Senhor, a tua obra em nós. Aviva, Senhor, a chama acesa do seu Santo Espírito nas nossas vidas. Pai, venha nos colocar de pé, Senhor, porque nós queremos estar, ó Deus, posicionados, Pai, ó Deus, em nome do Senhor, porque o teu Filho está voltando, Jesus Cristo, e nós queremos, Pai, ir com ele para o céu, fazer parte, Senhor, da aliança eterna dos céus, ó Deus, porque o Senhor preparou lugar para cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar toda a sua igreja, todo o seu povo, a sua serva, Pai, em nome de Jesus. Pai, assim nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo e a igreja diz amém. Vamos aplaudir. Glória a Deus, irmãos. Pega aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Você que me assiste aí da sua casa, seja muito bem-vindo. Deus tem um plano de salvação para você e eu quero que você nos acompanhe todas as terças e todas as quintas e muito em breve aqui também aos domingos, em cada lugar que o Senhor levantar essa igreja, seja lá em Uberlândia, seja na Alemanha e em cada GC que o Senhor vai levantar nessa igreja, quem sabe aí na sua casa, onde você me assiste nesse momento. Deus abençoe e tem uma palavra de bênção para você nessa noite. E você que está nos assistindo, nós vamos virar aqui e saudar você. Vamos todos virar para lá e dizer para eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Fiquem com a gente e não saiam de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir mais uma vez. Pode sentar a igreja em nome de Jesus. Eu quero aqui também aproveitar e cumprimentar aqui os nossos visitantes. É Paulo, não é isso, Paulo? Estou ligado. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Muito feliz em ver você, juntamente aí com a sua esposa. Amém? Querendo ver vocês muito mais lá no GC, no Ronaldo da Maria Jesus. Amém? Ele não é mais o Ronaldo do mundo. Ele é Ronaldo de Deus e da Maria Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória por isso, meu irmão? Glória a Deus. Hoje pela manhã encontrei com ele ali, conversamos um pouco ali com a glória do Senhor e nós estamos engajados para poder fazer a obra do Senhor, né, irmão? Para a glória de Deus. Amém? Chegou o tempo dele, irmãos. E quando chega o tempo, o Senhor do tempo remite os tempos. E aí, meu irmão, ele? É seu irmão, não é? Amém? É nosso. Amém? Glória a Deus, é do rei. Amém, querido? Aleluia. Tá? Manda um abraço lá ao seu pastor, à sua congregação. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Ou imagine sempre que o Senhor assim fazer permitir o coração de vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no último domingo tivemos aqui um culto de celebração. Vinícius Jorge, não é isso? Ou Jorge Vinícius? Jorge Vinícius. Senta mais aqui à frente. Você está muito sozinho aqui. Vem para cá. Amém? Você não é para poder ficar aí atrás. Isso, cola aí. Quinta-feira GC de ontem, tá certo? Já pega ele aí no laço, porque você não pode ficar fora do aprisco. Amém? Senão você se torna vulnerável aí para loucos. E nós queremos cuidar de você, se assim você quiser. Amém? Estamos orando muito pela sua vida e cremos, tá? E Deus tem uma grande obra para fazer em você e através de você. Mas se posicione. Glória a Deus. Amém? Irmãos, amanhã,
quarta-feira, GC, na casa da irmã Maria José, né? Vamos estar lá para a glória do Senhor. Amém, Silvio? Amém? Amém, Verão? Glória a Deus, vamos estar lá. Sintam-se todos convidados, amém? Glória a Deus, aí o casal, né? Vamos estar lá e estejam orando, irmãos, porque essa igreja, ela é formada em GC. Aos avisos que são postados, eu peço que leiam, não simplesmente visualize e deixem, leiam o que está lá, leiam o que está sendo transmitido, para que vocês a cada dia fiquem mais conhecedores do que é a igreja que você faz parte e da congregação que você vem cultuar ao Senhor. Amém? Quinta-feira, GC também na igreja, né? Tanto GC de homens como também de mulheres, né? E sexta-feira, tarde da oração, amém, mas glória a Deus. E no domingo, nós não teremos, deste domingo agora, nós não teremos escola bíblica dominical. O último domingo do mês, nós não teremos escola bíblica dominical, tá certo? Isso, né? Mas à noite teremos culto de celebração. E no próximo domingo, teremos manhã de consagração do pastor Celina, tem aula inteira. Amém? Manhã de consagração às 7h30, às 8h45, né? Até às 8h45, 9 horas a nossa EBD. Amém, queridos? Porque todo primeiro domingo do mês nós ministramos a ceia do Senhor. Então, irmãos, se consagrem, se preparem para que vocês possam estar ceando aí em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Todos de Bíblia aí, pega a sua Bíblia, levanta o mais alto que você puder, estenda aí, eu quero ver, cadê a Bíblia? Vamos lá, vamos falar juntos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, a incorruptível, sempre viva semente da palavra de Deus. Através dela, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Nós declaramos essa verdade e vivemos o que pregamos, porque pregamos aquilo que vivemos. Essa é a igreja Aliança Eterna. Fala com a mão do seu lado. Entendeu? Quem você é? A igreja que vive o que prega. Ao mesmo tempo, prega aquilo que vive. Nós somos uma igreja pronta para servir. Pequena, mas se importar. Amém? Vinícius, tem que pegar isso aqui, cara. De cor e salteado. Você tem que viver o que Deus tem para você. Amém? E Ele tem muitas bênçãos para a sua vida e através da sua vida. Amém? Irmãos, hoje é culto de ensino da palavra de Deus e nós vamos aqui aprender algumas coisas da parte do Senhor, porque sempre que aprendemos do Senhor é bom. Amém, queridos? Até porque lemos aqui no Salmo de número 133 que a misericórdia do Senhor ela dura para sempre, ela não se acaba, porque ela é infinita. Amém? E a misericórdia do Senhor, irmão, ela é a causa de não sermos consumidos. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Gênesis e o capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui alguns textos da palavra do Senhor. Hoje é um culto de ensino. E neste culto, meu irmão, abra o seu coração, a sua mente para receber a palavra de Deus. Se você puder, em reverência à palavra, fique de pé. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, juntamente comigo. Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1. E diz o
texto. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar com vocês aqui a exposição desse texto, trazendo até mesmo aqui para nós um tema para esta noite. E o tema que eu falo aqui para nós, aqui nesse culto de ensino, é tempos e movimentos, funções e responsabilidades do homem. Amém? Tempos e movimentos, funções e responsabilidades do homem. E nós começamos aqui o texto lendo que Deus criou, pois o homem é a sua imagem. Ou seja, nós não podemos esquecer que nós fomos criados a uma imagem, cuja imagem é boa, cuja imagem é perfeita, cuja imagem é agradável, cuja imagem tem uma misericórdia que dura para sempre. Então nós fomos criados, pois homem é a sua imagem. E a imagem de quem? De Deus. Então, se Deus nos criou, Ele não fez apenas o homem do sexo masculino, mas Ele também fez a mulher. Homem e mulher os criou. Então, com isso, irmão, eu quero começar com vocês, dizendo que tanto você, homem, quanto você, mulher, nós somos a imagem de Deus, criados por Ele mesmo. Amém, queridos? Nós temos que ter da parte de Deus uma identidade. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Meu irmão, você precisa compreender a identidade de quem você foi formado. Nós somos formados, irmãos, por Deus, e Deus nos criou a uma imagem que é dele. E a imagem do Senhor, irmão, é uma imagem que não tem defeito, não tem anomalia, não tem avaria, não tem nada que denigre a imagem perfeita do nosso Senhor. Ainda que tenhamos, irmãos, qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de imperfeição, qualquer tipo de deficiência, seja ela física ou qualquer uma outra, isso não nos impede de assumir a identidade daquele que nos formou. Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Mais uma vez, no versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém, queridos? E lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, eu quero que você volte comigo, por favor. Efésios, capítulo de número 5, onde nós lemos daqui da parte de Deus. Efésios, capítulo de número 5, aonde diz aí no verso de número 1, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. De que maneira? Como filhos amados. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que me ouve aí na sua casa, você é um filho amado de Deus. Não adianta você pensar que ninguém te ama ou que você não tem amor suficiente para com você. Deus te ama de tal maneira que Ele te fez a imagem e a semelhança dele. Amém, queridos? Isso é válido para lá que estamos assistindo, como também aqui que nós estamos cultuando. Nós fomos feitos à imagem de Deus e Ele nos fez como filhos amados. Porém, nós temos que imitar. Fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, sede imitador de Deus. E ser imitador, irmão, quer dizer copiar o que Deus é, o que Deus faz e também o que Deus fala. Irmãos, Deus fala na sua palavra que a misericórdia dele dura para sempre. Então nós precisamos desenvolver em nós uma misericórdia para com o próximo, porque ainda que ele não mereça, mais ainda nós não merecemos, mas há um amor de Deus que faz com que sejamos contemplados por essa graça. E através dessa graça nós podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. E uma delas é ter misericórdia.
Aqui no último domingo, a irmã Nilde que pregou aqui, ela pregou um texto falando exatamente sobre o samaritano, não é isso, irmãos? E ali ela contou um pouco da sua história, contou um pouco ali da narrativa do texto, e ela trouxe ali inúmeros aprendizados para nós, tudo à luz da Bíblia. Mas por quê? Aquele homem samaritano ali, ele era um homem que a princípio ele não tinha sequer aceitação ao seu meio, mas quando ele se deparou com uma pessoa que estava ferida e machucada, ele em todo momento cuidou, e ainda que ele não estivesse perto, ele acomodou essa pessoa em determinado lugar, custeou todo o cuidado daquela pessoa e disse que tudo que faltar quando ele voltaria, ele pagasse. Ele deu um exemplo de misericórdia, mesmo não entendendo quem era Deus. E se você que entende que é Deus, nós temos que copiar os exemplos desse samaritano, ao qual Deus falou e tem falado aqui para essa igreja. Louvado seja Deus por essa pregação do último domingo, porque nós precisamos desenvolver uns para com os outros a misericórdia do Senhor, porque nós somos da parte de Deus filhos amados. Mais uma vez, nós somos filhos amados. E o verso de número 5 começa, aliás, o verso de número 1 do capítulo 5 de Efésios, começa trazendo uma palavra de ordem, dizendo o quê? Sede, ou seja, seja meu irmão, seja minha irmã, uma imitadora, um imitador de Deus, amém? Mas no verso de número 2, ele está pedindo que eu e você façamos algo. Ele está dizendo, anda em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meu irmão, a minha vida e a sua vida, a nossa vida, ela tem que ter um sabor e um aroma suave, não para a pessoa que está do nosso lado. Não é usar desodorante, nem perfume importado, nem tão quanto Boticário, nem tão quanto Natura. O aroma que nós temos que reproduzir às pessoas que estamos do nosso lado é o aroma de Cristo, é aquele cheiro agradável que faz com que todos, sem exceção, sejam atraídos para o nosso Deus. As pessoas do seu lado, meu irmão, têm que ser atraídos. Vamos repetir? Atraídos. As pessoas têm que ser atraídas. Às vezes a gente está usando a direção errada ao sentido equivocado. A gente muitas vezes fala daquilo que a gente não vive. E nós temos que viver para que o nosso modo de viver exale o perfume da atração de Deus, para que todos, através desse perfume, sejam atraídos para o nosso Senhor. E tudo isso, irmãos, através da minha vida, através da sua vida, através da nossa vida, porque nós somos filhos amados de Deus. Amém? O perfume que você tem que exalar é o perfume de Cristo. É o perfume do Senhor. É aquele que quando alguém estiver perto de você, o desejo que ele venha ter de cada vez mais querer ficar perto de você. Desejar o que você está vivendo. Não é uma inveja nem ciúme, meu irmão. Isso, na verdade, cada vez mais é um favor de Deus para que eu e você resgatemos essas pessoas que estão aí fora perdidas. Graças a Deus, eu e você, nós fomos encontrados. Você dá glória a Deus por isso? Eu e você, nós fomos encontrados, nós fomos achados, porque outrora também nós éramos perdidos. Não havia em nós nenhum cheiro que exalava a presença da essência de Cristo. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, que dura para sempre, nós exalamos o bom perfume de Deus. Amém, queridos? Você consegue compreender essa verdade? Nós temos que desenvolver isso a cada dia. Desenvolver a forma de exalar o perfume de Deus. De que maneira? Relacionando, tendo unidade, comunhão. Amém, queridos? Glória a Deus. Tá? Amando ao próximo, perdoando ao próximo e mais do que tudo, mostrando que Jesus é a maior referência para toda e qualquer criatura. Porque antes, irmãos, percebe que quando lemos o texto, Deus nos
criou. Se Ele nos criou, nós éramos criaturas. Agora, conhecendo Ele, confessando Ele como Senhor e Salvador, somos agora filhos. E se somos filhos, também somos amados. Então não há motivo nenhum de pessoas nesses últimos dias andarem em um sentimento de inferioridade por não considerar ser amado ou amado. Pessoas assim, meu irmão, eu quero dizer para vocês nessa noite, e levem isso para onde vocês forem. Nós precisamos apresentar Jesus a todas essas pessoas que ainda não sabem quem elas são. Porque vocês sabem quem vocês são. Amém? Vocês sabem? Você sabe quem você é? Então, se você sabe quem você é, o seu sentimento é um sentimento de amor. Para quê? Para amar aquele que é o seu próximo. E quem é o próximo? É aquele que te persegue. É aquele que quer o seu mal. É aquele que não é feliz com você. Tudo isso não é por causa de você, mas é o que você tem e que ele ainda não tem, que é a doce presença do Espírito Santo de Deus, materializada em Jesus Cristo. Você tem Jesus, irmão, na sua vida. Você tem Jesus na sua casa. Você tem Jesus no seu lar. Você tem Jesus lá no seu trabalho. Você tem Jesus onde Ele te enviar para estar, você tem Ele. E como que as pessoas vão saber que você tem Ele? Porque você vai exalar um perfume que é dele. E nós temos que exalar esse perfume, meu irmão. Porque enquanto o mundo cheira mal, os de Deus cheiram bem. E esse cheiro não é meu nem seu. Esse cheiro ele é dele. E o cheiro dele tem que exalar em nós e através de nós, para que todos sejam atraídos. Então aqui em Gênesis, meu irmão, no capítulo 1, volta comigo, por favor, no verso de número 27, ele diz que criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Já no capítulo de número 2, no verso de número 7, Gênesis capítulo 2, no versículo de número 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então eu quero dizer para você nessa noite que você, enquanto vida você tem, Deus ainda tem um plano aí. Amém, queridos? Enquanto você tem fôlego de vida, Deus ainda tem promessa em você e através de você para cumprir. Enquanto você e eu respiramos, ainda tem a esperança de ver aquele, aquela mudado, transformado, convertido para o Senhor. Porque o Senhor, quando Ele nos fez, Ele nos tirou do pó da terra e soprou nas nossas narinas e nos colocou o fôlego de vida. Amém? Agora, irmãos, uma pergunta aqui: por que Deus soprou nas narinas e não soprou na boca? Porque, irmãos, a narina serve para poder cheirar. E nós temos que exalar o perfume que é de Cristo. Agora você entende por isso. Quando Deus colocou em mim e você o fôlego de vida dele, é para que nós pudéssemos exalar o bom perfume dele. E então aqui, irmãos, ele colocou aqui o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, fala para o irmão cancelado: meu irmão, você está vivo. Que negócio é esse de gente que está aqui vivo e está parado como um morto, não quer mais nada, não tem mais interesse de nada, não sonha em mais nada, não deseja mais nada, se contenta com o que está. Meu irmão, sonhe. Veja além do alcance. Projeta suas expectativas no Senhor,
Coloque todas elas no seu coração e o Senhor satisfará os desejos que é dele nesse coração. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Alguém às vezes fala comigo assim: nossa, o pastor Roger é sonhador. Meu irmão, eu sonho sim. Eu sonho em ver em cada bairro aqui um GC da Aliança Eterna. Amém. Eu sonho aqui em ver um clube recreativo. Viu, Ronaldo? Você que não sabe ainda, eu falei isso aqui há tempo atrás. Eu sonho em ver aqui um clube recreativo Aliança Eterna. Para quê? Para que você pega num calor como esse, de nós, pegando o crachazinho da igreja de Cristo, não da igreja Aliança Eterna, passa lá na catraca, adentra, usufrui de tudo, e a manutenção de tudo isso, sabe o que é? É o dízimo e a oferta que você contribui para manutenir, para você desfrutar o que Deus tem para com você. Eu sonho isso, meu irmão. Eu sonho isso. Eu sonho, irmãos, que quando nós irmos para o novo templo, esse templo aqui, já falei isso para o pastor e repito aqui, você que me ouve, me escute, seja um local para cuidarmos de idosos, não é você, mas seja um lugar para a gente cuidar de idosos. E sabe quem vai cuidar? Os jovens que vão ser levantados aqui dessa igreja. E nós vamos ter aqui um lugar para eles poderem aprender a palavra, receber uma fisioterapia, medir a pressão, fazer ali um banho de cabelo, um salão de beleza, tudo em prol de quê? Do reino de Deus. Eu sonho isso, irmãos. Esse é o sonho que o pastor Rocha está confidenciando com a igreja. Ah, mas você sonha muito. Eu sonho sim. Eu sonho e entrego meu coração com esses meus sonhos a Deus, e o Senhor satisfará os desejos dele. E se não fizer em mim, fará através de vocês. Porque a obra é dele. A obra. Quando você entender isso, você vai ser não só um dizimista fiel, como também um ofertante fiel. Mas independente do dízimo e da oferta, o que eu desejo? Que você seja um filho amado do Senhor, que vive essa verdade e que haja de forma voluntária. Amém. Nós vamos ter aqui, irmãos, se você não sabe disso, é só uma questão de tempo. Nós vamos ter aqui, irmãos, o nosso futebol clube Aliança Eterna. Já trouxe o goleiro, já tem o zagueiro. Talvez aqui se levante, centroavante. Você joga futebol, Paulo? Que posição? Já temos um atacante. A sério, você joga? Vinícius, você joga futebol? Que posição você joga? Goleiro. Então não vou ter que disputar, porque talvez o Reinaldo é um pouco mais antigo. Mas não tem problema, eu te preparo para você poder segurar tudo que vai vir. Amém, irmãos? Mas é bom que tenha um reserva, exato. Agora, irmãos, atacante, goleiro, centroavante, zagueiro, eu quero que vocês sejam do Senhor, defendendo o Evangelho de Deus e desfrutando de tudo que Ele te oportunizar a ter. Esse é o desejo. Nós queremos ver aqui as mulheres aqui mais idosas, ensinando as mais novas, aquelas que vão casar, receber instrução, falar, ó, quando ele chegar, você tem que estar cheirosa, você tem que estar bonita, você tem que estar pronta, porque às vezes ele pode estar com fome, e todo homem quando está com fome ele quer comer. Amém? E muitas vezes não é a comida que foi. A Dila briga comigo, mas é verdade, queridos. Nós precisamos desenvolver aqui, irmãos, uma família do Senhor. E esses tabus não podem ficar escondidos. Por quê? Relacionamentos que nós estamos vendo aí cada vez mais destruídos. Por falta de quê? Por falta de ouvido que está sendo dado a enganadores. E aqui, irmãos, Deus ele formou o homem. Antes de formar o homem, ele deu aqui um jardim todo preparado. Amém? Ele forma esse homem a uma imagem e semelhança, coloca ele num jardim para ele viver e desfrutar tudo que estava no jardim. E quando ele faz o jardim e tudo que há no jardim, observem, vocês conhecem muito bem isso,
que tinha pares aonde havia macho e fêmea, mas o homem formado era um só. O que Deus viu e fez? Não pode um homem ficar só. Irei fazer algo nele, para que seja através dele aquilo que vai ser usufruído por ele. Amém? Glória. E aí, irmãos, complete comigo o texto, venha por favor, em Gênesis capítulo 2. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto de ensino. E então, irmãos, percebe aqui que no verso de número 15, Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim. Para quê? Para cultivar e o guardar. Meu irmão, o que você está cultivando o Senhor? E o que você está guardando que o Senhor está te entregando? Irmãos, Deus tem dado para o seu povo tanta coisa, mas tanta coisa, e de repente Deus está assim olhando até que ponto nós estamos cultivando e ao mesmo tempo guardando. As pessoas têm usado daquilo que Deus está dando para que se responsabilizasse ao que Deus confiou e deixando de qualquer jeito. E observe o texto, irmão, no verso de número 15, que quando Deus aqui, ele dá ao homem um jardim, ele estabelece que ele deve o quê? Cultivar e o guardar. Então eu falo para você nessa noite, meu irmão, cultiva o que Deus te deu, que é a vida, e guarde a sua vida para Ele. Porque você para Deus tem valor. Fala com o irmão do seu lado. Você tem valor. E você que está me assistindo aí na sua casa, você tem um valor. Você tem valor. E olha o verso de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, como é que foi a conversa de Deus aqui para Adão? Ele disse para ele através de quê? Olha, tudo você pode comer livremente, mas isso é uma ordem. E nessa ordem, aquela árvore que é do conhecimento do bem e do mal, essa você não come. Ao contrário de Adão, havia uma árvore, não havia Deus. E Deus dá uma ordem para que não coma do fruto daquela árvore. Mas Deus também deu a Adão para que ele pudesse ali cultivar e também guardar, ou seja, proteger. Deus está falando nessa noite para vocês, para que vocês se protejam dos enganos que vão vir para tentar vocês. Protejam-se. Mas pastor, como é que eu me protejo? Leia, examine, guarde e viva a palavra. E permita que a palavra a cada dia te limpe. Porque a palavra do Senhor ela vai nos limpando. De quê? Da sujeira que nós somos. Da sujeira que nós causamos. Da sujeira que nós criamos. E quem pode limpar-nos da sujeira é só aquele que tem a fonte de água viva. É por isso que você está aqui, meu irmão. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a fonte de água viva viu em nós a necessidade de nos limpar. Que maneira? Todo dia. Quando? Toda hora. Por quê? Porque nós nos sujamos a todo instante. E na verdade, nós temos aqui uma ordem de Deus que não é para nós sujarmos, mas para nós cultivar e também guardar, comer livremente do que Ele dá, mas não querer comer daquilo que Ele nos ordenou a não
provar, a não comer. Mas irmãos, Deus fala aqui com quem? Com o homem, amém, queridos? E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes dela, certamente morrerás. Mas irmãos, aqui quando Deus ele fala para o homem que é Adão, Eva ainda não havia sido formada. Embora Deus, quando criou Adão, já tinha no plano dele que criaria homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança. E então Deus dá o jardim para ele, dá a ele uma atribuição de nomear todos os animais que ali tinha. Ele é incumbido dessa responsabilidade. Deus vê, fala para o irmão do seu lado, Deus vê, Deus vê tudo que você faz. Ele vê tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer ainda não feito, Ele vê, Ele sabe. Ele sabe. E então, irmãos, aqui quando Deus vê Adão ali, nomeando ali, não, isso aqui é lagartixa. Não, por essa cauda aqui só pode ser um tio. Não, esse tem uns peluches, isso é um leão. Esse nome foi dado a quem? Pelo próprio homem, mas tudo sobre uma inspiração de Deus. E por que inspiração de Deus? Porque o homem foi formado à imagem de Deus. Havia nele um fôlego de vida que era de Deus. Então tudo que ele fazia tinha que ser feito para o Senhor. O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? É para o Senhor. O que nós deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo. Por quê? Porque nós temos que cultivar, guardar e dar a Deus aquilo que é de Deus, porque Ele nos entregou algo para que nós pudéssemos desfrutar desse algo e experimentar tudo que é dele. Qual foi esse algo? A vida. Deus nos deu uma vida, meu irmão. E eu sei que muitos falam que o gato tem 7 vidas, mas isso é só uma teoria. Porque para Deus basta que uma única voz ele cessa a vida de qualquer um, seja animal, seja do homem. Nós temos o privilégio da misericórdia do Senhor durar para sempre e ela nos fazer com que nós não sejamos consumidos. Esse é o privilégio. Mas então, irmãos, acompanhem comigo aí, por favor. Ainda no verso de número 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Há uma instrução da parte de Deus para quem quer viver só? E qual é? Você não foi feito para isso. Nenhum homem foi feito para viver só. Nenhum homem foi feito para viver só. E olha o que ele diz. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu não sei como é que está na tradução da sua Bíblia, mas na minha está dizendo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Como é que está na tradução de vocês? Quem pode ler, por favor? Uma adjuntora, não é isso? Irmãos, auxiliadora é aquela que auxilia. Adjuntora é aquela que está perto, junto. É aquela que quando vê ele fazendo algo que não é para o Senhor, ela perto dele fala o quê? Não faça isso, não convém isso, não foi isso que Deus nos atribuiu. Cuidado, porque eu não posso ser vitimizada pela sua inconsequência. E ele, você não vai fazer isso, você não vai escutar isso, você não vai ter isso. Por quê? Porque eu sou responsável pela sua existência.
A auxiliadora e a ajudadora, ou adjuntora. A que está perto e a que auxilia. O que é aquela que auxilia? É aquela que beneficia o homem às suas responsabilidades. Irmãos, esse papel hoje está totalmente invertido. Mas não importa se está invertido. O que importa é que nós temos que saber que da parte de Deus há um plano original que não sofreu nenhuma mudança e não vai sofrer nenhuma mudança por atribuições que o homem e a mulher faz, distorcendo o que está aqui. Se o homem distorce, ele distorce para ele mesmo. Se a mulher distorce, ela distorce para ela mesma. A consequência da distorção cairá sobre eles mesmos. Porque, irmãos, em nada que fizermos contrários a Deus, vai deixar Deus triste, chorando por nossa causa. Deus, ele nunca falhou e ele nunca falhará. Ele não perdeu o controle e ele nunca perderá o controle de nada. Tudo que fizermos contrário a Deus, receberemos contrário do Senhor. Se eu faço aquilo que é agradável ao Senhor, o Senhor me devolverá aquilo que é agradável dele. Se eu faço tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, o Senhor me devolverá conforme é desagradável a ele. E esse desagrado nada mais é do que juízo. E as pessoas não estão compreendendo que nos tempos de hoje, talvez Deus não está fazendo de maneira visível, mas o juízo está aí onde cada um está vivenciando tudo que está acontecendo. Quer um exemplo? Esse calor aí. Nesse calor, muitos infartos estão acontecendo, e em todas as idades diferentes do gênero. Ou seja, Deus não tem dó nem do novinho, nem do mais idoso. O que importa é que Ele tem o controle de tudo. Enquanto qualquer um que morre em desobediência ao que Ele estabeleceu, cumpre sobre ele a sentença que Deus já o estabeleceu. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós temos que exalar, vamos repetir? Exalar o perfume suave do Senhor. Temos que exalar. E então, irmãos, vamos lá, verso de número 21. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Esse é o processo em que Deus fez a sua mulher, a sua auxiliadora, a sua adjuntora. Olha o versículo de número 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava o quê? Uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Como é que está na tradução de vocês aí? Quem pode ler? Verso de número 20, quem pode ler? E Adão pôs os lobos a todo lugar, as aves do céu e a toda animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, tivesse como ele que Amém? Em outras traduções aqui fala, né? Que não tinha uma mulher como ele. Quem era ele? Um homem formado à imagem e semelhança do Senhor, que tinha sobre ele a presença viva de Deus. E aí, irmãos, eu quero trazer a vocês aqui nessa noite que Deus ele faz ali para ele uma auxiliadora, faz ali para ele uma ajudadora, faz para ele ali uma pessoa para estar do seu lado, mas a qualifica. Essa mulher, a pastora Celira, é uma mulher idônea. Uma mulher que não tinha nada que se falasse dela. Uma mulher que da parte do Senhor não havia nada que discriminasse quem ela era.
Tem mulheres aqui nessa noite? Sejam mulheres idôneas. Entenda a qualificação de vocês da parte de Deus, que devem ser idôneas. Assuma a responsabilidade do Senhor a vocês para serem ajudadora, adjuntora, auxiliadora. Esteja na mesma visão do que o homem tem que estar na visão de Deus. Porque Deus disse a ele: olha, se você comer da árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento, você certamente morrerá. Deus falou isso com quem? Com o homem. A queda da mulher, irmãos, está totalmente relacionada ao homem. Todo o sucesso de um homem está totalmente interligado à mulher. Eu digo e repito, já falei isso aqui na igreja. Eu sou o que sou hoje, graças ao que essa mulher aqui, minha esposa, fez de mim. E a minha sogra que confiou em mim. Eu não tinha nada que fosse para elas algo apreciável. Mas enquanto uma confiou, a outra me valorizou. E hoje o que eu sou, abaixo de Deus, é o que ela me fez. E a cada dia eu tenho que reconhecer que se um dia ela cair, eu sou o maior responsável. Por isso, ela tem que estar na visão que eu tenho que estar de Deus. Porque se eu não tiver na visão que eu tenho que estar de Deus, ela, por ser a minha auxiliadora, a minha adjuntora, tem que me puxar para estar na visão. Ela não pode simplesmente falar, como ele não quer, eu chuto o pau. Não. Vem cá, vem aqui, olha aqui, examina aqui, veja aqui. Você foi formado primeiro, foi dado uma ordem para você primeiro, e disse que se você comer, você morrerá. Então não me deixe pecar, para que não caia em você o meu pecado, mas cuida de mim, cuidando de mim, para não fazer eu também cair. Bem, olha o verso capítulo de número 3 aí no livro de Gênesis. Eu não sei como é que está o título da sua Bíblia, mas na minha está a queda do homem. E eu disse, irmãos, lá no início, os tempos, Verônica, e os movimentos, as ações e as suas consequências. Qual era o tempo de Deus? Qual era o movimento? Formar o homem. O que tinha nesse movimento? Uma obra. O que tinha que acontecer nessa obra? Cultivar e guardar. Qual foi o estado, o processo de Deus nisso? Ele era só, Deus fez dele uma auxiliadora e uma sua ajudadora. Deu a ele a incumbência de não comer nada que produzisse o fruto do conhecimento do mal, da qual era restritivo. Porém, as outras coisas eram amplamente livres. Mas então, olha o capítulo de número 3. De todos os animais que tinham na terra, Adão deu nome a todos? Sim ou não? Sim. Sim. Ele deu nome para o cachorro? E para a galinha? E para o pintinho? E para a andorinha? E para o pombo? E para a cobra? E para a cobra? E para a cobra? Entendeu? Porque na verdade, toda cobra é uma serpente. Toda serpente produz veneno. O que ele tinha que fazer? Cultivar, guardar, proteger. Ainda que ela era uma serpente que produziria veneno. Olha o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Como é que está na Bíblia de vocês? Quem pode ler aí, por favor?
Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente, mais astuta de todas as animais que o Senhor Deus fez. E esta disse a mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Quem falou com a mulher? A serpente. Quem deu nome à serpente? Adão. O que Adão deixou de olhar na serpente? O veneno. Tem muita gente dando ouvidos a serpentes que trazem astúcia para querer fazer com que através dele, através dela, ambos caem na tentação, contentando com o Criador. Porque quando a serpente diz aqui a Eva, olha como é que ele está dizendo: e disse Deus. É isso, Eva. E disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim. O que a serpente quis trazer aqui para Eva? Por que você não pode comer o que está no jardim? Deus disse que você pode comer. Irmãos, aqui era uma serpente. Amém? Hoje essas serpentes estão materializadas em pessoas, cujo que está dentro dela é o inimigo, numa mente cauterizada aos planos satânicos. Para quê? Para destruir os planos divinos. E nesses planos divinos trazer a ruína. E quando traz a ruína, é a ruína da família, é a ruína do casamento. E tudo isso por causa de vozes que se dão à escuta de quem é venenoso, a um animal cujo dei o nome, mas eu não sabia o perigo que ele era. Meu irmão, cuidado com as pessoas à sua volta, e cuidado com quem você está à sua volta, e observa nele se o que ele traz é de fato do Senhor, mas esteja amplamente fundamentado no Senhor. Porque quando você está fundamentado no Senhor, alguém vai dizer: não, Verônica, mas pode. Você vai dizer: não pode. Então, por causa disso, nós vamos perder a amizade e percamos a amizade. Mas eu não quero perder com Deus a minha aliança. Aleluia. Amém, queridos? Perde a amizade, mas não perde de Deus a aliança. E é por isso que você, nessa noite, tem uma aliança eterna com o Senhor. Dê ouvidos a Ele, escute somente a Ele, esteja fundamentado no que é dele e não caia na tentação do que não é Ele. Amém. Porque a serpente diz: e assim, é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Gente, Eva falou uma coisa, cujo Deus falou outra. O que é que Deus falou para Adão? De todas as árvores podeis comer livremente, mas esta, que é do bem e do conhecimento do mal, essa não coma. Olha o que Eva começa a responder: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que árvore é essa? Como é que está na Bíblia de vocês aí? Verso de número 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso. Deus falou para Adão para que ele não tocasse? Deus disse para que ele não comesse. Mas ela que afirma que ela não toca. E por que ela coloca que não toca? Porque o inimigo faz primeiro ela ver. E quando ela vê, nasce dela um desejo de ser atraída ao mundo. A queda muitas vezes, irmãos, do homem e da mulher consiste naquilo que ele vê. Olhou a primeira vez, ok. Sustentou a segunda, começa o incitamento da queda. Da queda.
sua sequela da qual Deus não vai reparar. Amém? Vai perdoar o pecador? Vai. Mas a sequela do pecado ele vai permitir que fique exposta, visível, para que você conte: eu vi e fui atraído, e esqueci que eu tinha que me exalar o bom perfume de Deus. Eu esqueci quem eu era e dei ouvidos a quem não era. E tem muita gente, meus irmãos, dando ouvido a quem não é. Não é de Deus, não é cristão, não é crente, não é convertido, não tem compromisso com o Senhor, não congrega, não faz parte de GC, não faz parte de culto, não faz parte da tarde de oração, não faz parte do nosso meio. O que nós estamos fazendo como crentes, como convertidos, como evangélicos, como cristãos? Dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido, dando ouvido, até o ponto em que a gente, ao invés de dar ouvido, a gente olha. E aí quando olha, nasce a tentação. E a tentação ela só vem de quem? Do tentador. Amém? Glória a Deus. E então acompanhe comigo o texto. E ela disse assim: olha, do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente diz à mulher: é certo que não vai morrer, é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que hoje as pessoas estão fazendo, pastor Senir? Comendo o que é do mal, achando que é do bem, quando deveria resistir às escutas do tentador, do enganador, da serpente venenosa, que fez com que ela ousasse ao Senhor, cujo Senhor era o seu Criador. Por isso, meus irmãos, não deem ouvidos às serpentes dos dias de hoje. Não deem ouvido a esses enganadores que estão aí nesses últimos tempos, enganando a muitos com fábulas, enganando a muitos com promessas, enganando a muitos com profecias, enganando a muitos com ensinos errados, enganando a muitos com atos religiosos, enganando a muitos com misticismo, enganando a muitos com secretismo, enganando a muitos: olha, pega aqui esse pacotinho de sal, derrama lá que dá 7 pulos para lá e para cá, você vai ver a bênção acontecer em 4 dias. Não dê engano a isso. Seja fundamentado na palavra e se fortaleça pela palavra, para que quando o tentador vier na palavra, você combate a ele pela palavra e vence a tentação com a palavra e seja vitorioso na palavra, e Deus se agradará de você pela palavra. Olha o verso de número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para si, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu. Ou seja, meu irmão, aquela árvore não era para ser agradável, aquela árvore não era para trazer entendimento, aquela árvore, irmão, produziu naquela mulher um desejo de quê? De não só comer, porque ela foi atraída pelos olhos. Mulheres, não sejam atraídas pelos olhos, mas homem, cultivem aí as suas mulheres, viu? Ó, cola aí na laí e fala assim: não vai. Você não vai. Você que me esconder na cidade, fala para sua mulher: você não vai. Você não vai comer desse fruto que vai fazer com que eu também caia. Então, meu irmão, minha irmã, sede submissa ali aos seus maridos, mas maridos, estejam na posição de Deus, porque se você não estiver na posição de Deus, maridos, é você que vai ser o corresponsável pela queda da mulher, e você arderá
grandiosamente naquele lugar, porque foi mal, fiel àquilo que Deus confiou para você cultivar, guardar, proteger. E então, olha o verso de número 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Por que as mulheres hoje estão cada vez mais querendo ser aquilo que elas não foram para ser? Porque elas querem cada vez mais entendimento, esquecendo que ela é o quê? Auxiliadora, ajuntadora ali, aquela que tem que estar do lado. Mas alguém vai dizer: você é machista, isso é machismo. Nós agora temos um empoderamento. Tudo bem, você pode ser o que você quiser, isso é frase de Deus, mas eu quero ser o que Deus diz que eu sou. E se você quer mulher nessa noite, você vai declarar isso. Você tem que ser o que Deus diz que você é. Você é filha amada do Senhor. E então, irmãos, essa mulher, ela come do fruto, e olha só, ainda no verso de número 6, desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E o que mais? E deu também ao marido. Ele foi displicente aqui? Foi. A displicência do marido fez com que houvesse aqui a queda do homem. E agora nós, homens, pagamos por esse preço. Amém? Pagamos por esse preço. Aqui, irmãos, ele não deveria comer, nem tão quanto deixasse ela ficar escutando. Se ela era auxiliadora, ela tinha que estar perto de quem? Ele. E se ela tinha que estar perto dele quando ela escutava? Peraí, só um minutinho. Maria, olha essa serpente falando comigo. O que queria dizer? Aqui não é lugar para você. Mas hoje, os homens estão displicentes, olhando mais no celular, focando mais na internet, mais convívio das redes sociais, mais nos conjuntos dos bestos de futebol, mais ainda com toda uma rede, e a mulher ali só o quê? Ainda pelas redes sociais, ainda pelo TikTok, ainda pelo Instagram, ainda por outras coisas, dando ouvido o quê? As falas das serpentes. Quando menos imagina, ela come do fruto, e ela prova do fruto por saborear e desejar, e ainda traz para ele, e ele o quê? Come. Verso de número 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Verso de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Valeu eles se esconderem? Não. Valeu eles se vestirem? Não. Valeu a justificativa deles? Não. O homem acusou a mulher? Sim. Mas quem fez a mulher comer? A serpente. E quem tinha que domar a serpente? O homem. Porque Deus deu a ele o quê? Uma incumbência de ter autoridade sobre todos os animais. Ou seja, o homem esqueceu de exercer a sua autoridade. Homens aqui dessa noite, e você que me escuta em casa, não deixe de exercer a sua autoridade, mas exerça fundamentada na palavra, para não ser desqualificado pela palavra. Você, mulher, escute pela palavra e não caia nas ciladas daquilo que se diz conhecer da palavra. Porque a serpente enganou. E muitas mulheres estão sendo enganadas. E estão trazendo a consequência do engano para onde? Para dentro do lar.
E o lar todo está sendo destruído por causa de quê? De uma palavra de engano. E nós queremos aqui, irmãos, trazer para cada um de vocês uma palavra da verdade. Fala com o irmão do seu lado. Hoje nós ouvimos uma palavra da verdade. Olha o verso de número 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gente, a justificativa dela para Deus não pesou em nada. No entanto, Deus, sobre a justificativa dela, trouxe sobre ela um juízo. A você, mulher, nessa noite, Deus pode trazer também para você juízo, como também a nós, homens, Deus pode trazer sobre nós também juízo. E esse juízo que Ele pode trazer, na essência da palavra, Ele já estabeleceu. E eu quero mostrar para vocês. E então, visto, verso de número 14, então o Senhor disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. O que a serpente é? Maldita entre todos os animais domésticos. Aí você vê hoje mulheres, né? Com cobra no pescoço, em casa. Mulheres que pegam a cobra desse tamanho e dizem: não, ela não é venenosa, não, eu estou criando ela. Esquecendo que a palavra diz que aquela cobra, na verdade, é uma serpente. E aquela serpente enganou ela. E também vai enganar essa. E tem gente aí, muitas vezes, irmãos, dando atribuição de cobra àquilo que é serpente. Por quê? Cobra é um animal que mata, mas a serpente é um animal que engana. Amém? É um animal que engana. Está ali quietinho ali a jararaca. Se você não mexe com ela, ela não mexe com você. Mas se você encosta nela, porque ela te atrai aquilo que ela é, quando você menos imagina, ela te pica. E quando ela pica, ela destila um veneno. E esse veneno é uma questão de tempo para te matar, mas antes de matar, ele te paralisa. E é o que muitos hoje estão sendo paralisados. Por causa de quê? Venenos que estão sendo tomados por pessoas que não têm o entendimento do temor do Senhor. Por isso, irmãos, falo aqui para as mulheres e falo para os homens: tenham cuidado e vigie. Fala com o irmão do seu lado: vigie. Vigie. Olha o verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, irmã Senira, pastora, é uma visão profética de um ato escatológico, quando diz o seguinte: eu colocarei inimizade entre vocês, porque você é o adversário daquele a qual eu fiz para mim, mas eu enviarei a outro que pisará na sua cabeça, mesmo que você ainda venha sobre o calcanhar dele e faça algo. O que é esse algo? Trai. Mesmo que muitos traiam a Jesus, ainda assim Jesus morreu por cada um dos que eram dele. E esse amor faz com que a misericórdia dele dure para sempre. Mas no verso 16 ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Era para a mulher poder sentir dores de parto? Não. Por que sente? Porque comeu o que não deveria ter. Mulheres, vocês têm sofrimento hoje por qualquer coisa? Tudo por causa dessa coleguinha chamada Eva, que comeu o que não deveria ter comido. E ela só comeu porque ela desejou. Então, irmãos, desejem, mas o que é de Deus. Sonhem o que é de Deus. Aspirem o que é do Senhor. Queiram o que é de Deus. E em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, mulher, você sabe que quem te domina é o
Mas você, marido, para dominar, você tem que entender que você tem que estar na posição de Deus. Senão, você não é digno de dominar aquela em que Deus te confiou. Amém? E olha o verso de número 17, eu quero encerrar. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e cometeste da árvore que eu tenho ordenado, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Esse cansaço nosso, esse estresse nosso, essa vida que só nós vamos saber se passamos, é tudo por causa de um coleguinha chamado Adão. Mas eu e você agora não temos mais o primeiro Adão, nós temos o segundo Adão. E o segundo Adão é Cristo. É por Cristo e em Cristo que nós estamos fortalecidos para Cristo. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Esta é a palavra de ensino para essa noite. Você que está aí na sua casa, eu quero que você entenda que Jesus te ama e tem um plano de salvação para a sua vida. E a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Seja sábio. Fala para a mulher para falar. Seja sábio. Mais uma vez. Seja sábio. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um. E essa igreja diz: amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe.